Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar nossa série de aulas sobre algoritmos quânticos e vamos iniciar pelo problema de Deutsch, um problema bastante simples e já mostra a ideia de paralelismo quântico. E depois vamos partir para uma extensão desse problema que é conhecido como problema de Deutsch-Josse. Tá? Bom, o que nós temos de fato com relação a esses algoritmos, né? Tem um ponto bastante interessante que temos que ver, que essencialmente, quando utilizamos para realizar uma determinada tarefa e usamos o computador quântico, nós conseguimos, de alguma forma, uma aceleração no processo devido, né, à existência de um paralelismo, né, justamente pelo fato de que, tendo o estado de superposição em bits quânticos, nós podemos, de alguma forma, dependendo do circuito quântico, atuar sobre o estado 0 e 1 simultaneamente. Isso é particularmente responsável, né, é uma das características responsáveis por você ter, né, uma aceleração em termos de tempo aí de processos que são realizados no computador quântico. Uma outra característica que é fundamental é o emaranhamento, mas nesse algoritmo, uma característica que nós não precisamos de emaranhamento, tá? Como nós vamos analisar posteriormente, tá bem? Bom, então, inicialmente, vamos começar com o problema de Deutsch, né? E mostrar esse paralelismo quântico. Então, supomos aqui que eu tenho uma caixa preta, que é o meu computador, que vai realizar essa tarefa específica. Muitas vezes, né, em computação, nós chamamos isso de caixa preta, porque ela executa, é uma máquina que executa aquele procedimento, aquele processo, que ela vai computar uma função f de x, dado que você tem um bit de input x. Então, não importa quem é x, né? No caso, se é um bit só, pode ser os valores 0 ou 1, então não tem muita possibilidade para ele, né? Só sai de 0 ou 1 e vai para 0 e 1, né? Então, são poucas as possibilidades, né? E muitas vezes também, em vez de chamarmos de caixa preta, nós dizemos que nós consultamos um oráculo. O oráculo é conhecido por ter todas as respostas, né, para todas as dúvidas. Nesse caso aqui, a gente consulta esse oráculo, que é essa caixa preta, no caso, né, para saber, né, qual que é a característica dessa função que implementa essa possibilidade de transição entre os bits 0 e 1 para o mesmo bit 0 e 1. Bem, olhando as possibilidades que temos para essa função, como eu disse, são poucas. Pode ser que eu saia de 0 e vá para 0, pode ser que eu saia de 0 e vá para 1, mas se eu atuo em 1 também eu posso ir para 0, e se eu atuo em 1, eu vou para 1 também. Então, com base nessas possibilidades, a pergunta desse problema de Deutsch é a seguinte: a gente quer saber se essa função, né, que está atuando nesses bits de entrada, ela é uma constante, ou seja, não importa se eu tenho um bit 0 ou bit 1, ela sempre vai me dar, né, o mesmo resultado. Ou seja, ela ou dá 0 para todos os bits de entrada, para qualquer bit de entrada de input, ou pode dar 1, né, que também é uma possibilidade, tá? Então, chamamos dessa função como sendo uma constante, porque ela tanto faz, né, qual que é o bit de entrada, ela vai dar aquele valor. A outra possibilidade existente é que ela seja balanceada, e nesse caso, a atuação em f de 0 vai ser justamente aquela que pode ser diferente da atuação de f de 1. Ela vai converter, vai transformar aqueles bits de forma, né, bits de entrada em bits de saída, de forma diferente. Então, dizemos que ela retorna 1 para metade dos inputs e 0 para a outra metade, né, dependendo aí, né, como que vai ser o comportamento dessa função. Então, dizemos que nessa situação ela é balanceada. Um algoritmo clássico, se a gente for tentar determinar se é algoritmo clássico, né, se a gente for tentar avaliar essa função f de x, a gente, no mínimo que nós precisamos fazer é avaliar essa função, né, consultar o oráculo, né, para a entrada 0 e depois consultar novamente para a entrada 1,
né, do bit. Então, isso significa que nós temos que fazer, no mínimo, 2 avaliações dessa função, 2 consultas ao oráculo, de tal forma, né, que esse é o mínimo de possibilidade. Então, qual que é a vantagem de se utilizar um circuito quântico para tentar resolver esse problema? Bem simples, né, mas é um problema que mostra para a gente qual que é o potencial aí de um computador. Então, a vantagem é que nós conseguimos realizar, em vez de com 2 avaliações, nós podemos, na verdade, fazer com uma única avaliação, como eu vou mostrar agora. Tá? Então, em 85, David Deutsch, uma pessoa muito importante, né, um pesquisador muito importante nessa área, né, eu já tinha, na retrospectiva histórica, já tinha mostrado que ele tinha falado a respeito de operações, justamente quem tinha falado dessas operações quânticas universais, né, decomposição em termos de elementos de circuitos, tá? E esse algoritmo, em 85, foi proposto. Então, vamos supor que eu tenho, né, o consulto oráculo, ou vamos chamar que eu tenho uma caixa preta quântica que compute essa função de x, né? E vou considerar, né, que a minha unitária f, né, seja a operação unitária que vai fazer a seguinte transformação. Então, eu tenho uma transformação em 2 bits possíveis, e ela vai fazer o seguinte, ela vai, né, atuar no bit x e o bit y, e ela, na verdade, ela é condicionada a essa atuação, né, desse bit x, de tal forma que ela vai ser x, retorna x no bit de controle, e eu tenho uma soma módulo 2 no bit target, no bit alvo, né, de y, que era a que eu tinha na entrada, mais a própria função de f de x. Então, ela, portanto, ela atua, né, essa função módulo de x, por isso que tem esse subíndice aqui, f, para designar que essa unitária é a responsável pela atuação da consulta para o oráculo, ou, né, pela atuação dessa caixa preta. Então, eu tenho, novamente, no bit de controle, retorno o mesmo bit de entrada x, mas no bit alvo eu tenho y soma módulo 2, com o resultado aí da função f de x. Então, e isso é importante, né, porque sabemos que se ela for esse tipo de atuação é correspondente ao quê? A uma operação unitária controlada sobre o bit, né, alvo. Então, portanto, o que vai significar isso? Se o bit de entrada for x, né, se ele for 0, né, ele não faz nada. Né? Se x for 0, não faz nada, eu mantenho o meu bit de entrada no alvo y como sendo o próprio y. Mas, né, se ele for 1, se o bit de controle for 1, ele inverte esse segundo bit, né, de tal forma, né, seguindo essa, né, atuação de YF de X. Então, isso é o que ele vai fazer, né, invertendo esse bit. Então, preste atenção, né, que esse procedimento ainda requer, né, que eu consulte, faça 2 avaliações no mínimo, porque eu preciso checar se eu tenho 0, né, e se eu tenho 1, né, no bit de entrada, aí que é o interessante, né, para nós. Eu estou usando um bit auxiliar, que é o y, então eu preciso designar ainda 2 possíveis entradas x, né, para poder tentar consultar como que vai ser a minha função f de x. Então, como que nós podemos, na verdade, contornar esse problema de 2 consultas? A primeira é conseguir, né, fazer, antes dessa transformação, uma operação de Hadamard, porque a operação de Hadamard, como a gente viu, né, ela transforma um bit que seja preparado em 0 numa superposição de 0 e 1. E se ele for preparado em 1, também vai ser uma superposição de 0 e 1, mas a gente tem uma fase, né? Então, isso, por exemplo, é designado aqui, nessa atuação da Hadamard, no segundo bit, nos bit auxiliar, né, que é o bit alvo, como sendo y. Então, o que eu faço quando eu atuo a Hadamard vai ser 0 mais essa fase, né, que eu tenho menos 1 elevado a y. Então, se y fosse 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, então isso fica 0, bit 0 mais bit 1, né,
mas se ele for 1, isso vai me dar -1, que é justamente a fase, né, relativa que aparece quando a gente atua a Hadamard no qubit de estado 1. Tá? Então, se ele for preparado, por exemplo, né, digamos que ele seja preparado em 1, teremos, né, nessa atuação, nós vamos ter exatamente esse resultado. Depois da atuação da minha unitária F, nós teremos que o bit de controle X vai ser esse, e o bit-alvo é esse aqui, 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1. Tá? Então, portanto, ao final da nossa atuação, né, nós consultamos, então, portanto, aí o oráculo, agora sobre, né, sobre esse bit nosso o segundo bit, que é o bit alvo, né? Então, portanto, eu tenho que, né, f de x, tá? Então, eu tenho f de x no primeiro, porque eu tenho o próprio zero de entrada, e no segundo eu tenho 1 mais f de x, mais, significando soma módulo 2 de quem é essa função f de x. Tá? Então, parece estranho, mas a gente está simplesmente agora, né, trocando pela atuação daquele bit, aquele nosso bit de controle, é quem vai, né, designar para a gente, né, primeiramente, né, essa atuação que vai designar se eu tenho essa minha atuação dessa função, né, f de x ou não, tá? Mas o mais interessante é que o bit de controle continua intacto, veja só. Né? Esse aqui é o procedimento. Mas, a partir do momento que nós consultamos f de x, pelo fato de ter gerado essa superposição com a Hadamard, né, no segundo bit, nós criamos também, simultaneamente, a soma módulo 2, né, de f de x também atuando nesse segundo bit. Então, veja só, novamente, né, é no segundo bit, mas é f de x, ela vai ser condicionada, né, a quem é x, tá bom? Então, vai depender de quem for x, mas aí eu já tenho, num dos estados, em f de y, como se fosse o meu registro aí do resultado, eu tenho, né, a minha função f de x e tenho a soma módulo, né, módulo 2 com ela. Essa soma módulo 2 é interessante, porque se f de x for 0, a gente tem soma módulo 2, né, de 1 e 0, né, e a gente sabe que isso vai dar, né, 1, né, tá bem? E se eu tiver soma módulo 2 de 1 e 1, isso vai me dar 0, então, dependendo de quem for f de x, né, a gente vai ter essa inversão, né, desse bit, né, associado a 1. Então, portanto, nós calculamos simultaneamente, né, as duas possibilidades dessa entrada de x. Né? Bem interessante, porque já aparece a simultaneidade. Na verdade, né, tudo que eu fizer aqui, eu posso simplesmente, né, reescrever essa expressão, já que f de x só pode ser 0 ou 1, né, para essas duas possibilidades, eu posso reescrever esse estado do bit alvo como sendo menos 1 elevado a f de x, que vai ser 0 ou 1, para dar essa fase, né, condicionada aqui, de menos 1 na frente do meu estado de entrada para o bit alvo, de 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1, tá bem? Então, tudo que esse estado vai fazer é simplesmente, né, multiplicar por uma fase menos 1, elevado agora àquela fase, né, f de x. Então, essa fase global vai depender novamente, né, de quem é, tá, o primeiro bit. Agora vamos considerar, né, um segundo processo. Vamos considerar uma operação de Hadamard sobre o primeiro bit quântico, tá, que inicialmente eu vou supor como sendo preparado em 0. Então, se ele foi preparado em 0, a gente já sabe que essa atuação, né, desse primeiro estado agora não é 0, mas vai ser 0 mais 1. Lembra que eu tinha x ou y, mas agora, né, olha só que interessante, eu tenho a atuação da superposição no primeiro bit. Então, eu já tinha gerado a superposição no bit alvo, com a Hadamard no bit alvo,
agora uma superposição no bit de controle também, né? Agora, quando eu faço isso, veja só, a atuação da minha UF condicionada a esses estados, obviamente, né, vai ser uma atuação que vai depender agora do meu estado de entrada. Então, anteriormente eu tinha o F, né, se a gente voltar aqui, eu tinha o F dependendo de quem era X, então se X era 0, eu tinha que calcular F de 0, se X era 1, eu tinha que calcular, né, F de 1. Mas agora, né, nós temos essas duas atuações simultâneas, porque eu tenho tanto x quando sendo 0 e 1 na superposição. Então, aqui agora entra aquela fase menos 1 elevado a f de 0 em 0 e menos 1 f de 1 a 1. Simplesmente, e o bit, né, já vejo que a atuação, né, daquela transformação da Hadamard e da combinação da minha função controlada aí, né, que a partir da qual nós vamos estimar a função f, já está, né, já tá feita aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, reescrever esse estado aí de uma maneira melhor para a gente analisar. E como que a gente faz isso, né? A gente, na verdade, né, procede aí com uma segunda transformação no primeiro bit, né, de controle de uma dada marca, tá? Para a gente poder reescrever esse estado, né, da seguinte forma, tá? Então, agora eu fico com um estado, veja só, quando eu faço novamente uma transformação de Hadamard, né, basta seguir esse estado aqui que a gente tem inicialmente, transforma o 0, ele vai para 0 mais 1, né, e o estado 1 vai para 0 menos 1, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, portanto, reescrevendo todos esses termos em termos, né, coletando todos eles, eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de 2, né, como um fator que fica aí para fora, mas eu fico com menos 1 elevado a f de 0 mais menos 1 elevado a f de 1, né, com o nosso estado 0. E, por outro lado, com relação ao estado 1, eu tenho uma fase aqui na frente dele que vai ser menos 1 elevado a f de 0, mas eu tenho menos aquele menos 1 f de 1, tá bem? Então, isso que é interessante. Agora, o que nós vamos fazer? Nosso último passo que foi descrito aqui nesse circuito, que vai ser a medição. A gente precisa medir sobre o nosso bit de controle para saber, né, se aquela função é balanceada. Eu não preciso medir sobre todos, né, nesse momento. Eu vou medir, né, no primeiro bit apenas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu faço medições projetivas, ou seja, eu consulto aquele sistema, meço, e ou eu tenho resultados 0 ou 1, né? Não tem outra possibilidade, né? Obviamente, eu repito esse experimento várias vezes para determinar, né, se a ocorrência, né, desses possíveis elementos várias vezes, né? Eu tenho que consultar isso algumas vezes. Então, olha só, se f de x, né, fosse constante, o que vai acontecer com o nosso resultado? F de 0, né, aqui, vai ser igual a f de 1, é isso que está sendo esse elemento. Então, portanto, nós temos, né, que se f de 0 for igual a f de 1, vou supor, por exemplo, que seja 0. Eu tenho 1, né, porque menos 1 elevado a 0 vai dar 1, eu tenho 1 menos 1 dá 0, portanto, esse estado, né, 1 aqui, foi, né, iria embora. Isso significa que toda vez que a minha função for, por outro lado, esse primeiro não, né, esse daqui me dá f de 0, mas eu tenho um sinal mais, né, e então eu não tenho problema. O que significa? Toda vez que a minha função for constante, se ela for 0 e se ela for 1 também, porque vai me dar menos 1 mais menos 1, me dá uma fase global negativa, mas esse daqui me dá menos 1 menos menos 1, cancela novamente. Então, portanto, né, eu tenho, né, com certeza, toda vez que essa minha função for constante, né, eu tenho, então, portanto, que f de 0 é igual, eu tenho sempre a detecção do estado 0. Então, se eu detetei 0,
eu sei que a minha função foi constante. E, por outro lado, se ela for balanceada, né? Se f de x for balanceada, temos, né, que f de 0 vai me dar um resultado aí diferente de f de 1. Então, por exemplo, né, vamos supor aí que f de 0 me dê 1, veja que eu tenho que ter essa condição, então significa atuei em 0 vai me dar um resultado diferente, né? Pode ser, por exemplo, que essa função atue como uma inversão desse bit. Se eu atuei em 0, ela responde com 1, se eu atuei em 1, ela responde com 0, né? Então, é uma NOT, né, controlada. Então, eu não sei qual que é, mas se ela entregou nessa forma balanceada, né, o que nós vamos ter? Né? Eu tenho valores distintos para f de 0 e f de 1, né? E, né, eu só tenho duas possibilidades, um deles vai ser 0, o outro vai ser 1. Qualquer possível combinação, você vai ver, né, que elimina esse elemento primeiro, associado a projeções no estado 0, e a única coisa que vai sobrar são projeções aí no estado 1. Então, se eu detectar 1, significa o quê? Que necessariamente, né, meu estado era, minha função era balanceada. Tá? Então, uma única aferição. Né? Então, se eu detetei 0, a minha função é constante, e se detetei 1, a função é balanceada. Tá? Então, um problema bem simples, mas bastante interessante, que inclusive já foi, né, implementado experimentalmente, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, quando a gente estiver falando sobre implementações experimentais. Tá? Então, numa única inferência, a gente pode checar, né, se existiu aí, se essa função é balanceada ou é constante. Tá? Então, veja só que a característica distinta, né, do computador clássico, aí, de uma consulta clássica ou de uma caixa preta, né, clássica, usando essa linguagem de computação, é que ela não calcula exclusivamente as duas funções, né, atuações da função dependendo da entrada, né, ela calcula as duas simultaneamente nesse estado. Então, ele é, né, uma clara demonstração desse paralelismo quântico. Veja só que esse não é um paralelismo exponencial, porque se a gente demorasse um tempo t para fazer a consulta, quando eu faço duas consultas, eu demoro um tempo 2t, ou seja, um tempo, né, eu aumento linearmente. Isso daí é muito pouco computacionalmente para ser altamente relevante, mas já demonstra, né, que a gente tem aí uma possibilidade a ser explorada. Essa possibilidade a ser explorada vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui, né, no problema de Deutsch-Jossa. Esse problema, ele é uma extensão do problema anterior, só que em vez, né, eu vou fazer a mesma pergunta a respeito da minha função balanceada, tá? Só que em vez de eu ter, né, um bit só como sendo bit de controle, eu tenho N bit de controle e eu tenho o meu bit alvo, né, que vai ser aquele o qual, né, nós vamos atuar essa função. Veja que uma coisa interessante, né, a gente não está, né, necessariamente medindo o estado de saída, nunca mede o estado de saída desse bit controlado, do bit alvo. O que nós medimos é os bits de controle, né, para sabermos se eles estão no estado 0 ou 1 após o procedimento. E isso significa que se a gente quiser consultar essa função, né, consultamos ela, o que ela faz, né, para uma porta, por exemplo, desconhecida, eu tenho um circuito desconhecido, um elemento de circuito desconhecido que transforma um bit quântico, eu quero analisar ele, mas eu quero usar esse estado posteriormente. Então, é isso que a porta, né, esse problema de Deutsch faz. A gente nunca mede diretamente sobre o nosso bit-alvo, a gente mede sobre esses bits de controle, que são os bits, vamos dizer, agora sim auxiliares, né, também para nosso processo. Também tudo que vai acontecer aqui, posteriormente, com o bit-alvo, isso é para a história futura dele, né. Então, a gente consulta o circuito sem interferir, né, nesse bit. Isso que é interessante desse problema. Então, vamos supor agora que esses n bits, né, agora do problema aqui de Deutsch-Jossa, eles são, né, escritos como sendo uma palavra. Então, eu tenho x, tal que
o meu cat x aqui vai representar o bit 1, o valor do bit 1, né, se é 0 ou 1, o valor do bit 2, se é 0 ou 1, e assim por diante até o bit n aqui. Nós, inicialmente, vamos preparar todos eles em 0, da mesma forma que nós preparamos o nosso bit, o bit de controle no problema inicial. E, posteriormente, nós vamos analisar também na preparação assim, desse bit, né, alvo, como sendo em 1, tá? Já por costume. Poderia ser 0 também, tá? Mas vamos prepará-lo em 1, como nós fizemos anteriormente. Então, como que eu vou, né, proceder? Eu tenho aquela palavra, né, aquela sequência de bits escrita, como eu falei anteriormente. Agora, nosso oráculo, né, que nós vamos consultar, ele vai calcular uma função que, dependendo aí da atuação desses n bits quânticos, que são ou preparados em 0 ou 1, né, eu tenho duas possíveis respostas, apenas 0 ou 1, né, em que essa função f de x vai ser constante para todo x ou balanceada, né? Isso significa que f de x, né, nesse caso, é metade, né, é igual a 0, sendo balanceada para metade de todos os possíveis valores de input. Exatamente como é uma extensão direta do que a gente tinha, né, no problema de Deutsch. Então, a gente não tem, né, um resultado aí muito complicado dessa função, né? No caso balanceado, ela me dava 0 para metade daquelas possibilidades, no caso, né, se eu tinha atuando, né, no caso do nosso exemplo, quando atuava f em 1, né, ela me dava 0, tá? E f de 0 me dava 1, porque a gente supôs uma situação específica. Mas outra possibilidade para ela ser balanceada é se ela atua em 0 e retorna 0 também, né? E se ela atua em 1 e atua em 1. Aqui agora, para essas possíveis combinações de todos os bits, eu tenho, né, um monte de possíveis estados. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, e até todas as possíveis combinações de zeros e uns nessa sequência, tá? Mas o que vai me importar é que, se ela for balanceada, metade desses possíveis inputs vai me dar um resultado 0, e a outra metade vai me dar um resultado 1, tá? Só, né, nesse bit de transformação, nesse bit alvo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Consultar esse oráculo para decidir se f de x é constante ou balanceada, a mesma coisa. Então, novamente, né, a gente vai ver que é possível resolver esse problema consultando o oráculo aí somente uma vez, né, e obtemos, portanto, aí uma extensão daquele paralelismo que nós vimos anteriormente, tendo um paralelismo, né, massivo agora desse problema, tá bem? Bom, vamos iniciar, né, como que nós fazemos isso. Vamos estender, né, a nossa aplicação da operação de Hadamard, né, para n bits paralelamente. Isso é escrito com essa notação, eu tenho h elevado, né, entre parênteses a n, significando, né, que eu tenho atuação no espaço de H1, né, Hadamard em 1, tensor Hadamard em 2, tensor, etc., até Hn, né, Hadamard atuando no enésimo bit de controle, tá? Então, HI aí, obviamente, é a nossa operação de Hadamard atuando em cada um dos bits. E ela, né, como nós já vimos, ela é para o bit i, por exemplo, se eu tenho x, né, ela vai me levar a 0 mais menos 1 elevado a x, veja que o xi do índice do bit i, tá, a 1. Então, portanto, né, eu posso, na verdade, reescrever isso, né, eu posso até reescrever essa quantidade como sendo, né, uma possibilidade de soma agora, que eu estou chamando esse bit aqui de y, né, e y é o correspondente à transformação, só para escrever nessa forma compacta, em que eu tenho a soma de todas as possibilidades de y ser 0 ou 1, e aí eu tenho esse termo elevado a x. Tá? Então, essa forma de atuação da Hadamard, ela vai ser importante para a gente, nós vamos levar daqui para frente, tá? Porque muitas vezes, quando a gente tem que consultar vários circuitos mais complexos,
a gente vai ver que a Hadamard sempre está sendo utilizada. E por que ela é utilizada? Ela é aquela que gera superposição de estados, né? Associado a um estado, né, que tem aí uma operação controlada, isso geralmente gera emaranhamento também, como nós vimos, né, no caso da geração dos estados de Bell, né, quando falamos lá dos protocolos de comunicação. Tá? Mas, aqui para a gente, vai ser importante porque ela é uma forma compacta, né, apenas de escrever essa atuação da Hadamard. Bom, quando atuamos, né, então, na atuação em toda a palavra de N bits, o que nós vamos ter é um produtório dessa, né, para os N bits de transformações desse tipo. Para todos os I, né, de 1 a N bits, nós vamos ter exatamente essa expressão que a gente acabou, né, de escrever. Então, veja só, quando eu escrevo esse menos 1 elevado a xi, yi, eu vou ter lá na frente, para o próximo bit i igual a 2, eu vou ter, né, também menos 1 elevado a x2, y2, e menos 1 elevado a x3, y3, e assim por diante, tá? O produto tensorial, obviamente, aí, de todos esses bits yi, né, y1, tensor y2, etc, tá bem? Então, isso, na verdade, pode ser reescrito como sendo, né, a gente pode combinar, né, que isso pode receber uma notação como se fosse, sendo, na verdade, organizando todos esses elementos de uma forma como se fosse um tipo de um vetor, mas a gente faz aí o produto interno entre esses vetores, né? Ou, né, na verdade, como estamos falando de valores de x e y que são zeros e 1, a gente pode, né, usar uma notação booleana para tentar representá-los. Isso daqui, y e 1, né, x e y, ele vai ser nada mais, né, do que utilizando aquela, né, a ideia da soma módulo 2 que inverte se a gente tiver, né, algum bit 1, né, e não inverte se eu tenho bit 0, um deles, tá? E eu vou ter x, né, e nessa notação booleana eu tenho x1 e y1, né, soma módulo 2, x2 e y2, e assim por diante até, né, yn. Nós vamos voltar nesse ponto quando a gente for ver, né, de forma geral. Bom, atuamos, né, então essa Hadamard, né, no input, veja só, Hadamard n mais 1, porque eu atuei nos primeiros n bits de controle e atuei também, né, no meu bit, tá, no meu bit aí de bit alvo, tá bem? Então, quando eu atuei essa Hadamard sobre eles, né, nós temos um estado agora que vai ser escrito dessa forma que nós acabamos, né, de escrever, tá bem? Então, veja só, eu tinha todos os estados preparados em 0, agora eu tenho estados preparados em N, né, escritos dessa forma aí, geral. Eu tenho também a minha Hadamard que atuou, né, no segundo bit, o segundo tipo de bit, no nosso bit alvo, né. Então, quando atuamos agora a função, né, o nosso unitário responsável pela função que nós vamos avaliar, então, estou escrevendo ele posteriormente da atuação, veja só, esse aqui é o nosso estado inicial, Hadamard n mais 1, e a minha função. Eu vou, né, simplesmente reescrever essa função, reutilizando, né, aquela ideia que a gente tinha anteriormente, quando eu tinha um bit apenas. Isso vai me retornar somente esse f de x, né? Agora, o que eu faço? Atuo novamente, né, a Hadamard, exatamente como no problema de Deutsch, nos meus bits de controle. Então, eu tenho uma segunda Hadamard que atua só sobre eles, né? Então, agora, né, eu deixo para vocês como uma tarefa mostrar, né, que na combinação desses resultados anteriores que nós fizemos, né, após a atuação desse bit, né, nosso de controle sobre o bit alvo, o que nós vamos, né, finalizar é com um estado que vai ser escrito dessa forma, né? Então, eu tenho aqui uma fase que vai ser menos 1,
elevado a f de x, que nós queremos consultar, e tenho menos 1, né, vezes elevado àquele produto interno, né, entre os possíveis x e y da nossa, né, palavra, tá bem? O que nós vamos ter, né? Agora nós temos que realizar, né, posteriormente a medição. Então, o que nós fizemos é exatamente isso aqui. Atuei N mais uma operações de Hadamard no instante de tempo, né? Depois, aquela operação que é controlada por todas as N bits de controle, né? No meu bit alvo, o F, que vai ser responsável, né? Cuja função f de x é aquela que a gente está querendo, né, recobrar aí, né, alguma informação sobre ela. E depois atuo as N radamares, né, nos N bits de controles. E vou ter que fazer a medição, tá? Então agora, veja só, né, vamos retornar o que significa aquela soma que a gente tinha nesse resultado final, né? Veja que parece bastante complicado, mas a gente tem algumas possibilidades para ela. Quem que é Y, né? Y vai depender, né, da nossa atuação. Lembra que eu escrevi aquele Y, né, só para vocês lembrarem, né, eu reescrevi ele simplesmente como sendo, né, as minhas duas possibilidades que tinha aparecido naquela superposição de 0 e 1, quando eu atuo a minha primeira Hadamard, tá? Então, não esqueça, né, X é o meu estado, né, de entrada, né, e dependendo da atuação da palavra, e Y vai ser o estado após a atuação da Hadamard, também. Vamos voltar então, na nossa maneira de tratar essa soma. Então, o que ela vai dar, né? Então, se a gente tivesse, né, essa função constante, essa função sendo constante, não importando para quem é x, significa que ela é exatamente isso, uma constante. Então, portanto, eu posso tirar fora dessa soma, eu vou ficar com menos 1 elevado a f, e, portanto, essa soma de x de 0 a 2n menos 1, né, pelas minhas possíveis atuações dessa função, ela vai me dar, né, nada mais do que menos 1 elevado a f, que é a nossa fase. Agora, essa soma, né, a gente consegue, né, por conta da própria atuação de x e y, a gente observa que ela não é nada mais do que uma delta de y e zero, né? Então, isso significa o quê? Se a gente medir o registro dos n bits de controle, nós vamos obter, né, esse resultado y igual a zero com probabilidade 1, se ela for, né, constante. Tá bem? É isso que vai significar. Então, essa forma de escrever, você vai ver, né, que essa função, ela é, né, ela só vai ser possível, né, de ser diferente de zero, se e somente se, né, esse meu vetor y, né, esse elemento y, que compõe todos y1, y2, y3, etc., né, até yn, ele for, né, se ele for zero. Quando ele for zero, a gente tem aqui menos 1 elevado a zero, vai me dar 1. Tá? Então, portanto, é a única distinção. Por outro lado, se ele tiver qualquer um outro valor, isso daqui vai me dar zero, né? E, portanto, necessariamente eu tenho que ter y igual a zero. Y igual a zero, né, é aquele vetor que significa que vai ter só zeros, né? Se eu escrever isso. Então, portanto, significa que no bit 1 eu tenho de controle, eu tenho 0, bit 2, 0, 0, 0, 0, todos eles, tá? Com probabilidade 1, para o caso constante. Mas e para o caso balanceado, né? Como que vai ser? Então, vamos consultar também o que acontece se eu tiver uma função balanceada e vou supor que o meu y é igual a zero, só para a gente poder, né, analisar aqui justamente essa situação em que ele é zero, né, se ela atrapalha na nossa averiguação de quando a função for balanceada. Então, se ela for balanceada, olha só o que vai acontecer. Nós temos uma soma de, né, de n, 2 a n elementos, veja que eu estou somando de zero, por isso que eu tenho 2 a n menos 1 aqui, né, no elemento, no limite superior dessa soma, tá? Então, eu tenho 2 a n elementos ao todo, então eu tenho menos 1 elevado a f de x.
Então, eu estou somando 2AN elementos, né, em que eles são elevados aí a mesma função f de x. Né? Lembra que essa função, quando ela era balanceada, o que ela dizia? Ela entrega para a gente, né, 0 para metade dos bits, e para outra metade ela entrega 1. Mas se ela for 0 para metade desses bits, né, ela vai me dar 1, né, menos 1 elevado a 0 vai me dar 1, e quando ela for, né, 1 aqui, ela vai me dar menos 1. Portanto, metade dessa soma eu tenho 1, na outra metade eu tenho menos 1, que significa que as duas metades vão se cancelando, e, portanto, essa soma me dá 0. Né? Então, quando eu tenho isso, né, eu já sei automaticamente que a probabilidade, se ela for balanceada, olha que interessante, se ela for balanceada, né, a probabilidade de obter aquele estado na minha detecção de todos os estados de output como sendo 0, vai ser nula. Então, portanto, não ocorre, né? Não preciso me preocupar com isso. Então, olha só, quando o y ocorrer, quando eu medir, né, e ele for 0, o que nós tínhamos obtido? Justamente a situação, né, que todos eles, quando todos eles forem 0, eu tinha aquela situação que eu tinha f de x constante. E, né, agora eu tenho que ele não ocorre, né, y igual a 0 não ocorre para a situação que vai ser balanceada. Então, qual que é a única possibilidade? Todas as outras possibilidades em que y1 é 0, o y2 é 1 e etc., né, todas as outras distintas, tá bem? Então, uma única consulta, novamente, né, consulta agora, obviamente, né, vai depender da nossa medição, no final das contas, nessas medições, né, em todos os bits, tá? Essa é a contrapartida, todos os n bits, mas nós conseguimos, tá, determinar se ela é uma função constante ou balanceada, tá? Então, claramente, temos aí esse paralelismo estendido agora, né, para a atuação com esses outros n bits, tá bem? Bom, paramos por aqui hoje. Na aula que vem, nós vamos estender isso de forma bastante interessante. Vamos falar, né, de alguns problemas que têm complexidade exponencial, né, e são algoritmos aí um pouco mais, né, complexos, né, que trazem para a gente também resultados mais interessantes. Tá bem? Então, a ideia é que, se utilizamos esses circuitos quânticos, conseguimos introduzir um paralelismo pelo fato de que temos, né, superposição e análise simultânea, né, atuação simultânea desses bits 0 e 1. Então, por hoje é só, e até a próxima aula. Tchau.